Então, beleza, meus amores e minhas amoras. No último capítulo, nossos heróis, estávamos falando aqui. Deixa eu abrir aqui, abriu. No último capítulo, nossos heróis estávamos aqui falando de geologia, ainda, beleza? E ainda vamos ficar um tempo nisso aqui. Mais gente para entrar, mais gente para entrar, mais gente para entrar. Beleza. Então, vamos nós, gente, dando continuidade, porque faltam só 173 dias. Uhul! Viva! Yupi! Aê! Oi, Aline! Oi, Léo! Vamos nós, gente, 173 dias, aquele momento motivacional, aquele momento que a gente se empolga, se anima, né? Então, foco, força, foco, fé, e vamos nós. Gente, vocês lembram desse print maroto que nós fizemos na semana passada? Fizemos um print maroto aqui, né, que a gente sistematizou o que a gente estava falando. Então, aqui eu recuperei aquele print maroto nosso para dar continuidade no que nós estamos falando. Então, vamos fazer rabisquinho aqui. Então, olha só, dando continuidade ao que nós falamos. Então, para falar de relevo, a gente começa falando do que forma o relevo, né? Dos elementos de formação, os processos, os fatores aqui. Então, os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, o tectonismo. Então, ali nesse tectonismo, a gente falou de orogênese, epirogênese. Então, ali a orogênese e os limites das placas tectônicas. Então, a gente falou ali do... mais gente entrando. Então, a gente falou dos limites divergentes, convergentes, transformantes, terremoto, vulcão, consequências desses agentes, etc. Por falar em vulcão, gente, vocês viram o que está rolando na Islândia, velho? Mais de 50 dias já de uma erupção contínua. Tem alguns geólogos aí que estão contando que vai levar aí algumas décadas daquela erupção. Aquela erupção vai levar mais algumas décadas. Tá muito da hora, né? Virou aí um ponto turístico na Islândia agora, porque tem ali aquela erupção contínua e está funcionando tipo um geyser, assim, né? Então dá aquela parada, aí dá uma parada, tá muito da hora, tá muito da hora. Né? Partiu Islândia, né? Podia, se não tivesse esse momento de apocalipse, aí a gente podia ir para a Islândia fazer um estudo do meio lá, ia ser bem da hora. Então aqui, gente, falamos desses agentes internos, beleza? E também falamos dos agentes externos, que aí é o intemperismo, né? Então são os agentes ali, vento, chuva, rio e etc, etc, etc. Beleza. Uma vez que nós temos estes agentes aqui, a gente tem um relevo formado. Aê! Só que esse relevo formado, a gente vai fazer classificação. A gente vai classificar esse relevo, dividir esse relevo, né, em alguns grupítios. E aí, nestes grupinhos, a gente já falou aqui das estruturas geológicas. Na verdade, a gente terminou a aula da semana passada falando aqui das estruturas geológicas. E o que são essas estruturas geológicas? Né? Então, aqui a gente está levando em consideração o processo de formação. Então, quando a gente fala de estrutura geológica, o que tem que vir na sua cabeça é o que aconteceu, beleza? Então, é um olhar para o passado, olhar para o que aconteceu e entender esse processo de formação. Beleza? A gente dividiu em maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, sendo os maciços antigos os antigos, beleza? Então, ali é aquela formação lá do pré-cambriano. É tanto tempo, que ali a gente vai encontrar as jazidas minerais, ali a gente vai encontrar ali matéria-prima, beleza? As bacias sedimentares tiveram a sua formação ali ao longo da Paleozoica e da Mesozoica, formou-se por sedimentação, então sedimentou, juntou ali, formou uma nova estrutura, e esta estrutura onde temos os combustíveis fósseis. Os dobramentos modernos é o que está rolando agora, as treta, beleza? Atividade sísmica intensa, então dor, tristeza, choro e ranger de dentes. Então, ponto de vista econômico, nos maciços antigos a gente tem as jazidas minerais, nas bacias sedimentares a gente tem combustíveis fósseis, dobramentos modernos, a gente tem dor, tristeza, choro e ranger de dentes. Teve uma questão uma vez de alguma universidade, que eu não vou lembrar qual foi,
que tinha um mapa da Europa e perguntava para você por que a França pode ser considerado um país privilegiado geologicamente, né? Uma questão, né? Né? Por que esse privilégio geológico? E aí, nesse mapa da Europa, você tinha que notar que a França, praticamente metade do território francês é maciço antigo, praticamente metade do território francês é bacia sedimentar. Ô, tadinha, morreu o PC da Ana. Ô, judiação. Pum, pum, pum. Beleza, depois a gente faz um ritual viking para ele. Ressuscitou? Uia só, rapaz. Belezinha. Então, a França é 50% maciços antigos, 50% bacias sedimentares, então ela pode ser considerada um país privilegiado geologicamente. Coisa que a gente pode falar do Brasil também, né? O Brasil ele tem maciços antigos, tem bacias sedimentares, e no Brasil não há dobramentos modernos, né? Então, o Brasil é um país também bastante privilegiado geologicamente. Então, aqui a gente está levando em consideração o que rolou. Inclusive, aqui a gente parou nesta imagem aqui, neste slide, onde a gente comentou sobre esses detalhes, mostrou esse mapa das estruturas geológicas. Beleza. Também falamos aqui que esse estudo de relevo, a geologia é uma ciência recente. Então, a gente viu aqui que o Wegener, lá na década de 10 do século 20, depois veio a Mary Tarp, na década de 40, depois veio o Hess, nos anos 60. Então, é um estudo recente. Quando a gente for falar de Brasil, lá no final do ano, a gente vai falar vamos dizer assim, da linhagem, né, de estudo geológico no Brasil, que começa com Haroldo de Azevedo, nos anos 40, que faz o seu primeiro mapinha de relevo e tal. Depois vem o padawan dele, que é o Aziz Absaber, que nos anos 60 faz o seu outro mapinha de relevo. Aí vem o padawan do Aziz Absaber, né, o Jurandir Ross, nos anos 80, que vai trazer o mapa de relevo que a gente usa hoje. É muito interessante notar que esse estudo de relevo brasileiro, ele é uma das linhas que encaminha esse estudo de relevo globalmente, beleza? Então, no mundo, a gente vê estudos, né, que vão acompanhar este estudo brasileiro. Então, a ideia da questão morfoclimática, formação morfoclimática e depois a formação morfoestrutural. Então, quando a gente vai falar aqui de formas de relevo, gente, olha lá, Brasil, né? Então, houve um tempo que se investia na pesquisa no Brasil, que tinha um incentivo a essas pesquisas científicas no Brasil, e aí o Jurandir Ross, ainda no seu doutorado, gente, ele ainda durante o doutorado, ele vai utilizar, olha que louco, gente, a gente está falando de Brasil na ditadura militar. O regime militar ele vai oferecer para o Jurandir Ross, que era um aluno da USP, um pós-graduando na USP, coisas que o regime militar estava fazendo com um sistema de fotomapeamento no Brasil. Então, lá nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente teve um fotomapeamento do Brasil. Então, passava aviãozinho voando a baixa altitude e fotografou o Brasil inteiro. O Jurandir Ross vai juntar essas fotografias e vai pegar o que o Aziz estava estudando e vai criar uma classificação de relevo, que é o que a gente vai usar agora, né? Então, a gente vai usar a ideia dessa classificação. Essa classificação aqui, gente, é brasileira, é nós, beleza? Essa divisão das formas de relevo continentais. Então, qual que é a ideia aqui? Para a gente classificar as formas de relevo continentais, o que o Jurandir Ross diz? Que a gente tem que observar o que está rolando. Então, enquanto estrutura geológica a gente viu o que aconteceu, forma de relevo a gente vê o que está rolando, o que está acontecendo. Beleza? Então, a gente tem agora no planeta Terra, nesse momento, em todo o planeta Terra, a gente tem agentes internos atuando, agentes externos atuando. Beleza? Então, tá tudo rolando. E aí, o que o Jurandir Ross vai fazer? Dentro desse tudo rolando, ele vai observar o que está predominando no momento. E a partir disso que está predominando, a gente vai ter a classificação dessas formas de relevo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente olha é entre agentes internos e agentes externos. A gente olha para esses dois caras aqui e fala, velho, o que predomina? Então, tem lugar no mundo que predomina os agentes internos,
tem lugar no mundo que predomina os agentes externos. Então, quando a gente olha o que está predominando, se predominam os agentes internos, a gente já tem uma montanha. Então, o que é uma montanha? Montanha é uma forma de relevo continental onde predomina a ação dos agentes internos, beleza? Então, aqui a gente já tira uma coisa, gente. No Brasil não tem montanha. Não existe montanhas no Brasil. Né? Por quê? Porque em nenhum ponto do Brasil, em nenhum local do Brasil, predomina a ação dos agentes internos. Em todo o Brasil predominam os agentes externos. Então, a gente não tem montanhas no Brasil. Sumaré, você falou lá que dobramentos modernos é onde a gente tem atividade sísmica constante e tal. Dá para relacionar as duas coisas? Muito bem, Padawan. Né? Dá para relacionar, sim. Né? Dobramentos modernos são essas áreas de ação de atividade sísmica constante. Logo, se a montanha é onde predominam os agentes internos, dá para a gente fazer uma relação direta entre dobramentos modernos e montanhas. Então, a Cordilheira dos Andes é uma região de dobramentos modernos, é uma estrutura geológica, dobramentos modernos, mas também podemos falar que é uma região de montanhas, então formas de relevo, então dá para fazer essa relação. O Himalaia, mesma coisa, e por aí vai, beleza? Então, dobramentos modernos, montanhas, dá para fazer essa relação. Ok, só que aí vai ter um monte de lugar no mundo, na verdade a maior parte do planeta, onde predominam os agentes externos, beleza? Aí, se predominam os agentes externos, a gente vai ter outros tipos de relevo. Quando a gente falou do intemperismo, a gente falou de intemperismo físico e intemperismo químico. O intemperismo químico é aquilo que está rolando internamente, mudando a estrutura. Então, a gente não tem uma visualização desse intemperismo químico, beleza? Então, para fazer essa classificação das formas de relevo, a gente vai usar só o intemperismo físico. E aí, quando a gente observa o intemperismo físico, no intemperismo físico, a gente falou de duas etapas de um processo. A gente falou de erosão e a gente falou de sedimentação. Vou pegar o rosa. Rosa é uma cor da hora para usar aqui. Então, vou pegar o rosa, sedimentação e erosão. Alguém fez alguma pergunta? Já vejo essa pergunta lá. Tchu. Então, aqui a gente tem o intemperismo físico. Não, eu estou usando rosa, né, meu amigo? Estou usando rosa. Intemperismo físico. Alguém tinha perguntado alguma coisa? Vamos ver no chat. O Brasil não tem montanhas porque ele está no meio, entre aspas, muito bem as aspas, de uma placa tectônica ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, Aline. A área de atividade sísmica é a área lá nos limites das placas tectônicas. Então, lá nos limites das placas tectônicas, a gente tem lá nos limites convergentes a formação desses dobramentos modernos. Então, aí a gente vai ter essas montanhas. Como o Brasil é uma região de relevo muito antiga, então a gente tem no Brasil maciços antigos e bacias sedimentares. Não tem nenhuma área no Brasil que está com essa atividade sísmica constante. Por isso que nós não temos montanhas no Brasil. Tudo a ver, Aline. Muito bem. Só dá orgulho. Bom, então tá, gente. Sedimentação e erosão. Então vai ter lugar que predomina a sedimentação, vai ter lugar que predomina a erosão. Então, se predomina a sedimentação, nós temos uma planície. O que é uma planície? Planície é uma região, uma área, uma forma de relevo onde predomina a sedimentação sobre a erosão e sobre a ação dos agentes internos. Então, se a gente pensar nessas divisão, agente interno e externo, predomina o externo. Entre o externo, erosão, sedimentação, predomina a sedimentação. Então, um local que é uma planície é um local que agora, neste momento, sedimenta mais do que erode. Erode, é isso que fala, erode?
É um lugar que está tendo mais sedimentação do que está tendo erosão, beleza? Então, está acumulando ali. Então, se a gente pegar, por exemplo, ali, Pantanal Mato-Grossense, boa parte da Amazônia, litoral brasileiro, são regiões onde tem, atualmente, um acúmulo muito maior desses sedimentos do que um processo de erosão. O processo de sedimentação, ele predomina sobre o processo de erosão. Então, lá no litoral brasileiro, a gente tem uma planície. Lá no Pantanal, a gente tem uma planície. Na Amazônia, boa parte da Amazônia é uma planície. Então, planícies são regiões onde predominam essa sedimentação. Beleza? E, em geral, essas planícies também vão ser planas, porque está acumulando. Então, está acumulando ali, ela vai se acomodando, esses sedimentos. Então, a gente vai ter, né, essa ideia de planície e plano. Agora, gente, uma parte muito triste da aula. Vou falar um negócio que tem que ficar muito claro para vocês, tá? Toda vez que alguém escreve numa prova, numa questão de prova, numa questão de vestibular, que Planalto é um plano alto, um panda morre na China. Beleza? E ele não morre de qualquer jeito, não, tá? Ele morre sentindo muita dor. É muito dolorosa essa morte. Assim, começa a sangrar pelos olhos, assim, o globo ocular vai inchando, explode, e ele demora algumas horas para morrer, latejando de dor. Tá? Então, assim, gente, não é por mim, não é pela sua nota no vestibular, é pela preservação dos pandas no mundo, ok? Nunca escreva que Planalto é um plano alto, tá bom? Ok? Combinado? Beleza? É sério o negócio, gente. É perigoso. Por que você acha que os pandas? Por que você acha que os pandas estão em extinção? Os pandas estão em extinção porque até hoje tem galera que escreve que Planalto é plano alto. Beleza? Então vamos ajudar a preservar os pandas do mundo, gente. Nunca escreva que Planalto é um plano alto. Beleza? Renata, você já matou panda, Renata? É isso? Esse seu comentário aí está me dizendo que você já matou algum panda na sua vida. Foi isso? Que coisa, gente, que coisa. Então, né, Planalto, plano alto, né? Então, não, Planalto não é um plano alto, beleza? O que é um planalto, gente? Planalto é uma área, uma região, uma forma de relevo onde predomina o processo de erosão, beleza? Só que entre os locais que predominam o processo de erosão, a gente tem alguns locais que é mais elevado do que o relevo ao seu redor. Então, a gente tem aqui algumas regiões que são sobressalentes, estão mais elevadas que a região ao seu redor, e ela está sofrendo erosão. Tem outros lugares que sofrem erosão, mas estão abaixo do relevo ao seu redor. Então, aqui a gente tem duas formas de relevo, onde predominam a erosão sobre a sedimentação, que são os planaltos e as depressões. Então, o que é um planalto? Planalto é uma forma de relevo onde predomina a erosão e é um relevo, mas aqui vamos usar alto para vincular com o planalto, que o relevo ao seu redor. E uma depressão? Uma depressão é uma região que sofre erosão, predomina erosão, mas é mais baixo que o relevo ao seu redor. Beleza? Ok, ok. Combinamos aqui que vocês nunca vão escrever que Planalto é um plano alto, vamos preservar os pandas na China, no mundo, ok? Vamos manter os pandas vivos, ok? Professor, você pode repetir a última coisa que você falou, depressão, por favor? Então, planalto e depressão, as duas formas de relevo, são formas de relevo onde se predomina ali o processo de erosão. Beleza? O processo de erosão predomina. Então, está numa ação de erosiva muito mais intensa do que essa ação de sedimentação. Porque as duas coisas estão acontecendo. Né? Está erodindo e está sedimentando. Planalto e depressão predomina essa ação erosiva. Então, ele está ali fragmentando, ele está perdendo essas partículas. Ok? O Planalto é uma região que está acontecendo isso, mas ele é mais elevado do que a superfície ao seu redor, do que o relevo ao seu redor. A depressão também está acontecendo isso, só que ela é mais baixa do que o relevo ao seu redor. Deu para entender?
Vamos pegar a nossa legal. região aqui. Vamos pegar a nossa região. Região de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Paulínia, Cosmópolis. É aqui nossa regiãozinha aqui, beleza? Você vai para a praia. Você vai sair daqui e vai para a praia. Você não vai ter que subir a serra? Alguém já foi para a praia aqui alguma vez na vida, né? Sabe que antes de chegar na praia, você sobe a serra e depois você desce a serra, certo? Aí, se você já foi para o interiorzão, para Mato Grosso, para Goiás, você também vai subir. Então, aqui a nossa regiãozinha, para um lado você sobe, para outro lado você sobe. Só que a nossa regiãozinha é uma regiãozinha que está sofrendo erosão. Predomina o processo de erosão aqui. Então, gente, por mais piada pronta que pareça, né, Campinas é uma depressão. Beleza? Porque predomina o processo erosivo aqui e nós estamos numa região mais baixa do que as regiões ao redor. Por um lado, para o litoral, a gente vai ter a serra, beleza? E o outro lado, para o centro interior do Brasil, a gente vai ter as regiões das cuestas, beleza? Ok? Ok? Deu para entender essa diferençãozinha? Eu acho que aqui também merece um print maroto, né, gente? Merece um print maroto, porque aqui eu tenho uns adendos ao print maroto da semana passada, beleza? Então aqui a gente complementa o print maroto da semana passada. A gente coloca aqui o que seriam essas formas de relevo. Ok? Tranquilo? Então, no Brasil, a gente tem áreas de planície, a gente tem áreas de planalto, a gente tem área de depressão. Aí, gente, olha só, qual que é o risco que acontece aqui? Você tentar vincular estes caras com estes caras, beleza? Dobramento moderno e montanha, ok, o resto não é bem assim, beleza? Porque, olha só, uma bacia sedimentar, tivemos uma formação por sedimentação. Só que se hoje esse local tiver sofrendo erosão, não é uma planície, beleza? Então, olha só, é meio... Vamos fazer um... Toda planície é uma bacia sedimentar, mas nem toda bacia sedimentar é uma planície. Toda planície é uma bacia sedimentar, mas nem toda bacia sedimentar é uma planície. Beleza? Porque o que é uma planície? O local que está sofrendo sedimentação. Bacia sedimentar é um local que foi formado pela sedimentação. Então, pode existir locais como, por exemplo, a Península Arábica. A Península Arábica é um local que foi formado por sedimentação. Tanto que lá não tem petróleo, bagaramba. Foi formado por sedimentação, tem petróleo, bagaramba. Porém, hoje, ali predomina a erosão. Então, a Península Arábica é um planalto sedimentar, um planalto que foi formado por sedimentação, mas é um planalto porque hoje predomina a erosão. Beleza? Então toma cuidado para fazer as relações diretas. As relações diretas só existem em montanha e dobramento moderno. Ok? Tranquilo? 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 Beleza? Então tá. Avançamos. Ninguém falou nada, nem reclamou, ninguém gritou, então a gente pode avançar. Então isso aqui a gente já viu. Agora aqui, gente, nessa imagenzinha aqui, nesse slidezinho, o que a gente tem aqui? Então aqui tá numa forma de uma tabela, basicamente tudo que eu falei ali, ok? Então, para a gente classificar essas formas de relevo continental, então a primeira coisa que a gente vai observar é aqui, qual agente predominante, que fator predomina, os agentes internos ou externos? Montanha é onde predominam os agentes internos, beleza? Já a planície, planalto e depressão predominam agentes externos. Aí, entre os agentes externos, a gente vai olhar que processo desses agentes externos predominam. Se predomina a sedimentação, a gente tem uma planície. Planalto e depressão, predomina a erosão. Aí, só depois que a gente já viu que predomina a erosão, a gente vai para a altitude. Então, planalto é uma altitude elevada, planície, uma altitude mais baixa. Então, a gente está falando aqui em relação ao relevo ao seu redor. Então, aqui, nessa imagenzinha, tá meio que tentando mostrar as 4 coisas aqui, beleza? Então, a gente tem a planície,
aqui está recebendo os sedimentos, então aqui está erodino, está recebendo os sedimentos, então aqui é uma planície e predomina a sedimentação. Aqui um local que predomina erosão, planalto, aqui, beleza, uma montanha. Sumaré, dá para eu saber se é uma montanha ou se é um planalto? Quase sempre dá, quase sempre dá. Então, assim, gente, na hora do desespero, o que, que você pode pensar para saber se esse lugar que eu estou vendo aqui é um planalto ou se é uma montanha? Olha para o pico, olha para a pontinha. Se tiver uma pontinha, gente, é uma montanha, beleza? Porque aí está predominando o processo interno, então está ainda crescendo o bagulho. Se está arredondado, se é muito arredondado ali aquela pontinha, é porque a erosão já detonou aquela camada, né, aquela pontinha. Então seria um morro, beleza? Não, Renata, não é plano e alto. Não é plano e alto. Não é plano. Não é plano. Não é plano. Renata, cuidado, por brincadeiras, pode matar um panda mais perdidinho ali, beleza? Então, vamos lá. E a depressão, né? Então, a depressão, essa erosão está rolando e esse local está mais baixo que o relevo ao seu redor. Então, aqui, em exclusive, o cara colocou aqui duas depressões, ele pôs aqui, ó. Né? Então, ele pôs aqui uma depressão que ele está chamando de depressão relativa e a outra ele está chamando de depressão absoluta. Qual é a diferença dessas depressões? Em ambos os casos, é uma região que está sofrendo erosão e está mais baixo que o relevo ao seu redor. A diferença fundamental aqui é que a depressão absoluta, ela inclusive é mais baixa que o relevo, que o nível do mar. Então aqui, ó, a depressão ela é tão intensa que ela está mais baixa que o nível do mar. Um exemplo aqui é a região dos Países Baixos, né? Ali a Holanda, né? Holanda, ali aquela região está abaixo do nível do mar. Mar Morto está abaixo do nível do mar. A depressão relativa, ela é mais baixa que os dois, porém, ela ainda está mais alto que o nível do mar. Aí o João perguntou aqui pelo chat, numa mensagem direta, né, a montanha não está marcado o processo. Por que, que não está marcado o processo? Não está marcado o processo porque aqui, ó, o que, que eu fiz? Eu já cheguei na classificação da montanha, eu já vi a montanha aqui. Se eu já vi a montanha aqui, o fator interno está predominando, eu nem vou me preocupar com os fatores externos. Né? Então, já o fator interno predomina, já é uma montanha, beleza, pula para o próximo, ok? Então, por isso que a gente não está olhando aqui, nem aqui, nem aqui, beleza? Então, a gente não está fazendo essas coisas aqui porque eu já cheguei na classificação, já vi o que era, já passei para o próximo, ok? Beleza? Deu para entender? Ok? Avançamos, avançamos, avançamos. E o tal do planalto, que é esse cara que não é um plano alto, beleza? Então, esse cara que não é um plano alto, olha só, eu vou mostrar alguns planaltos para vocês. Isso aqui, gente, às vezes aparece em questão de vestibular do jeito mais besta possível. Uma foto e perguntando o que é. Beleza? Então aparece uma foto ali e fala, que coisa é essa aqui? Então aqui a gente tem alguns, né, as principais classificações destes planaltos. O Brasil tem bastante planalto. Então a gente tem bastante planalto, então a gente usa bastante essas classificações. Primeiro eu quero falar do Iselberg, cara, que é. Cara, isso aqui é. Eu costumo falar que isso aqui é tipo uma espinha no planeta Terra, entendeu? Então, o que é esse bagulho aqui, cara? Esse bagulho aqui é uma região, é uma rocha que apareceu aqui na Terra. Então, a gente teve um processo aqui epirogênico, então isso aqui apareceu aqui na Terra. Então, Inselberg lembra do iceberg, então a gente está vendo só a pontinha dessa rocha. E aí o que aconteceu, gente? A erosão detonou todo o resto da rocha, sobrou só isso. Tá? Então, em alguns locais, isso aqui também vai ser chamado de morro residual. Em outros locais, vai ser chamado de Inselberg. Beleza? De verdade, esse aqui a gente até pode deixar meio de lado. Vamos falar um pouquinho mais dos outros três, ok? Então, aqui é como se fosse o Pico das Agulhas Negras, né? Então, é um morro, né? É um morro. É uma região de morro.
Como que a gente classifica esses três caras aqui, ó? Chapada, cuesta e morro, beleza? Então, a gente vai... O que aconteceu aqui? O processo erosivo, ele vai modelando, né? Então, a gente vai ter uma modelagem diferenciada. Então, em alguns locais, a modelagem, ela faz com que fique declives, né? Então, o que é um morro, gente? Um morro, a gente reconhece um morro observando aqui os declives. Então, é uma região com declive de todos os lados. Então, isso é um morro, beleza? A chapada, essa erosão já formou essas linhas retas, beleza? Então, a gente tem aqui essas linhas retas. Então, a gente tem aqui, ó, na lateral, aqui essas escarpas, esses paredões. E aqui, no topo, né, uma linha reta, um plano, beleza? A cuesta, não tenho nenhuma imagem, não consigo ver uma imagem da cuesta como um todo, né? Igual a gente está vendo aqui da Chapada e do Morro. Então, isso meio que dificulta, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? A cuesta, o processo erosivo nela, de cada lado acontece de um jeito. Então, a cuesta, de um lado, ela tem declive, do outro lado, ela teria escarpa, né? Então, ela fica aqui no meio do caminho entre o morro e a chapada. Então, o morro declive, a chapada as escarpas e a cuesta escarpa e declive. Beleza? No caso da chapada ali, a gente está vendo uma região plana mais alta até, mas no caso da chapada. Todos estes são planaltos, sim, Ana, todos esses são planaltos. Aí, Juliana, não dá para a gente cravar isso, tá? Quanto mais antigo o relevo, mais planificado ele é. Por que que não dá para a gente cravar isso? A gente tem no caso de alguns morros no Brasil que são muito, muito, muito antigos. Porque assim, o processo erosivo ele vai modelando. Então depende muito da estrutura dessa rocha. Então, a gente pegar para o Pão de Açúcar, ele é antiquíssimo, o Pão de Açúcar. E é uma região que é um Inselberg, né? E não é plano, porque aí você teve a erosão que vai erodir toda a rocha ao redor e vai ficar ali aquela rocha sobrando, aquele morro testemunho. Então, não dá para a gente cravar isso não, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta aqui no chat? Não, não mais nenhuma pergunta. Respondemos todas essas perguntas. Galera, o que é importante a gente pensar aqui? Ó? Tudo isso que a gente falou até aqui, a gente está falando de relevo continental. Agora a gente vai entrar, né, no oceano. Então, a gente vai sair deste relevo continental. Beleza? Então, como eu disse, deixa eu parar aqui, né? Como eu disse várias vezes até agora, esse negócio é um estudo recente. Então, a gente está num processo recente desses estudos. Então, às vezes, algumas denominações vocês vão encontrar em um material didático um nome diferente de outro material didático. Porque a gente pega um material didático mais antigo, compara com o material didático mais recente, às vezes os nominhos mudam, beleza? Então, a gente tem que tomar, né, ter uma mente aberta, vamos dizer assim, nesses estudos aqui. Até agora a gente falou de relevo continental. E aí a gente vai entrar nesse relevo submarino. Mas eu acho que agora é um bom momento, vai fechar a nossa aula aqui daqui 2 minutinhos, mas a gente pode cortar agora, beleza?